alguma decisão que você falou, cara, isso aqui, putz, quebrei a cara de ter feito esse negócio aqui, mas foi o que mais te ensinou, que você falou assim, cara, ainda bem que isso aqui não Muito. deu certo do jeito que eu queria. E não deu certo nem tanto, mas eu quebrei muito a cara, Denis. E aí eu volto no assunto que a gente tem que investir. A OAB, eu digo a gente como a OAB, tem que investir muito na formação do jovem advogado. Eu quebrei muita cara em honorários, sabe? De não Saber cobrar. saber valorar o meu É, serviço no início. De às vezes oferecer o cliente, mas eu posso pagar tanto e aceitar por medo de perder o cliente. Hoje eu não faço mais isso. Sei que A não tem nada a ver com B. Muitas vezes, mas principalmente cobrar um honorário baixo, perrengue, que vai se arrastar ali 6, 7. Eu tenho até hoje que eu comecei no meu primeiro ano. Eu tô levando até hoje. Então, uhum. assim, eu aprendi muito sobre negociar honorários na prática, sobre negociar ações, realmente abrir mão daquilo que não é para mim, que não é da minha área. Olha, eu não faço, não é minha área, posso te indicar alguém se você quiser e tal. Não queria abraçar o mundo, né? E realmente dar o meu valor. Olha, infelizmente, né, não tiver de acordo com o que a pessoa pode pagar. E eu aprendi muito sobre isso. Quebrei muito a cara com questão de honorário. E cresci hoje, não. Que bom, parabéns. Eu percebo que eu até, se alguém que estiver nos assistindo, em uma conversa, alguns colegas meus que têm uma que tem mais base histórica que eu disseram que esse costume é muito do Brasil, porque no Brasil a gente tem o hábito de não conseguir precificar serviço com qualidade e eles, eu não vou lembrar para vocês se eu estiver falando porcaria, eu peço vênia aqui, inclusive alguém pode me corrigir. Isso vem muito da questão da escravidão, que não Uhum. havia como Tem os senhores tudo daquela a época, ver. a pessoa trabalhava, ela trabalhava basicamente, ela era uma propriedade, ela era um objeto, a força de trabalho dela, ela era totalmente um objeto, você não precificava Não o sabe trabalho. precificar serviço. Você não precificava o serviço. Então, por exemplo, e é engraçado, porque às vezes você vê para as pessoas que é normal elas pagarem, e eu digo para às vezes é para qualquer profissional que seja assim ligado à área de trabalho mesmo. Você vai às vezes num dermatologista, o cara fala, não, ó, tal consulta é tantos reais. O que vai determinar se ele vai poder cobrar mais caro ou não, não é a facilidade ou a dificuldade do serviço, mas é o quanto as pessoas conhecem ele, né? É, Uhum. E eu vejo isso bastante na advocacia. O que que ocorre? Ah, não, peraí, o seu trabalho, o que que você tem que fazer por isso? Você não vai, como não é um objeto, como não é algo palpável, não é um produto, é difícil as pessoas às vezes enxergarem valor naquilo, mas elas não Uhum. estão vendo a dor de cabeça que você está uhum. livrando ela ou o problema que você está resolvendo. Uhum. Uhum. E eu aprendi muito isso também no quê? Em prestar contas para o cliente de todo o andamento processual. Muitas vezes o cliente não sabe o que você está fazendo ali para chegar naquele resultado, mas quando chega o resultado, puxa, nossa, mas agora você vai me cobrar tudo isso. Então trouxe isso para minha vida. Então, desde ali da organização dos documentos, eu presto contas e eu reporto ao cliente Isso tudo. que legal mesmo. Realmente para ele ver. Não, obviamente que não digo o que eu estou fazendo, qual que é a peça, qual que é a medida, porque isso entra muito na minha, né? É, É o meu conhecimento, então é só meu, né? Esse é o meu trabalho. Mas eu sempre reporto, olha, foi tal coisa, vai ter tal audiência, foi feito isso, foi feito aquilo, vamos recorrer, né? Teve tal decisão. Então, eu acredito que isso também valoriza na hora de você cobrar, presta conta. Porque às vezes o cliente acha que você sentou lá, fez uma petição de uma página, protocolou e tá só lá, não fez mais nada, né? Porque ele não tem o conhecimento. Deu uma olhadinha no Deu uma processo, olhadinha. né? Então, esse boca a boca é muito importante. A olhadinha no processo mata. Aí mas é só um negocinho que você tem que fazer, é só uma coisinha pequena. Cara, os 5 anos para trás que você tem de. Eu falo assim, o conhecimento de mundo que você tem disso, o estudo, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doc, toda a sua qualificação não vale de nada. Para você chegar nessa coisinha, é porque você teve uma preparação. Então, essa precificação do honorário é uma pauta muito importante para a jovem advocacia. Eu lembro que a gente discutia muito isso na comissão do jovem advogado. E eu falo assim, aprender a cobrar é o que você falou. Aprender a cobrar, aprender a precificar o próprio serviço
é uma questão cultural do brasileiro. É. O brasileiro não sabe precificar o próprio serviço. Acho que eu vi até de você uma vez falando que, ou eu ouvi de alguém que falava de empreendedorismo também, mas eu lembro que foi alguém ligado ao empreendedorismo, que falou que muitas vezes o funcionário ele ganha pouco não porque ele está renegado a ganhar pouco, mas porque ele não sabe precificar o serviço. Aquilo que ele está fazendo, se ele soubesse precificar, se ele soubesse lutar por valorizar o seu próprio serviço, ele ganharia mais. Por quê? Oferta e demanda sempre tem, em todas as áreas. Então, muitas pessoas trabalham muito e ganham pouco por conta dessa ausência de cultura de valorização do trabalho. Então, eu falo que lutar por ensinar isso para o advogado, trazendo para nós, para a advocacia, lutar para ensinar isso para o jovem advogado, para mostrar para ele que tem valor o estudo dele, para mostrar para ele que tem valor tudo aquilo que ele agregou quando ele senta na frente do cliente, antes dele sentar na frente do cliente, aquilo lá tem valor. Aquilo lá tem preço, mas principalmente tem valor. E ele tem que embutir esse valor na hora de prestar o seu serviço, especificar o seu serviço. Nesse assunto, tem um outro ponto que eu acho que merece nossa atenção. Por exemplo, se eu não estou enganado, acho que a comissão da OAB vai a escola, não, a do novo advogado, que nessa semana eu acho que acaba semana que vem, inclusive, É um curso de cursos prática de introdução à advocacia, advocacia. Porque o que eu digo? O que rola muito quando você está começando na advocacia é uma coisa chamada insegurança. Porque o que acontece? Você não está seguro sobre o seu conhecimento, você não está seguro sobre o conhecimento que você tem, e geralmente você tem, e aí eu digo para vocês que é um negócio que eu aprendi com startup. Você nunca pode supor o conhecimento da outra pessoa. Você nunca pode achar que ela é melhor que você ou ela é pior que você se você não tem essa informação. Aí você chega numa audiência, eu lembro das minhas primeiras audiências, teve uma audiência que eu entrei mudo e saí calado, porque eu falei, nossa, eu vou falar porcaria aqui. Compensação, tem audiência hoje que eu chego, converso com todo mundo, cumprimento a outra parte, cumprimento tudo. Já teve cenários até que às vezes o meu cliente virou e falou, mas você cumprimentou o advogado da outra parte, você cumprimentou a outra parte. Eu falei, irmão, a gente tá aqui para ganhar. A gente está aqui para ver se as nossas provas elas são competentes para convencer o juiz e a nossa sentença ser procedente. Agora, a gente não precisa se degladiar, e eu vou falar, é até melhor que a gente consiga ser o mais cordial possível, porque esse aqui é um ambiente cordial. Eu falei, eu vou mais longe, amanhã eu tô aqui de novo. Eu falei, não vai ser com você, pode até ser com você, mas eu prefiro, por onde eu passar, deixar um bom cheiro e as pessoas lembrarem que eu sou educado. Eu sei conversar até com quem está do outro lado, o meu colega que está do outro lado, que pensar outra coisa. Só fazendo um último comentário com relação à precificação, um negócio que eu aprendi também, e esse eu acho que todo advogado início de carreira, ele vai quebrar a cara, porque a gente acha que, como tá difícil, como tá complicado, como você fala, puta, se eu não fechar com essa pessoa, eu não vou fechar. Cara, pensa, sugestão minha, depois de aprender muito. Às vezes, tenta transformar isso em algo que te gere outro tipo de valor. E se você acha que aquele valor financeiro você não vai conseguir agregar, tenta, de alguma forma, que isso te traga algum outro aprendizado. Aprenda a precificar do jeito mais correto possível, porque tem a questão que eu percebi quebrando a cara. Eu lembro uma vez que eu fiz um processo que eu cobrei muito barato. Foi, eu acho que o meu primeiro processo eu cobrei barato, não nego. E ao cobrar barato nesse processo, eu me desmotivei. E você, o que acontece? Às vezes o seu cliente, ele não está ciente dos desdobramentos que isso pode acontecer. Vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, nós estamos gravando esse podcast aqui agora e existe um time por trás desse podcast. Queria, inclusive, que vocês não acompanhem os meninos. Depois eu quero uma menção de cada rede social dos senhores. E da produtora, principalmente. Exatamente. Né? E da House, né? House produtora. House, top. Pode procurar lá no Instagram. Ela tem uma característica no nome. Qual que é? É o W1Z, né? Um WZ. House é WZ. Então, aí, qual que é o exemplo que eu quero dar para vocês? Por exemplo, a gente está numa excelente estrutura. Eu tenho certeza que os cortes, que toda a qualidade de vídeo e de som vai ser excelente. E eles especificaram isso. Eu não posso entrar aqui dentro, virar para eles e falar, bicho, vocês estão errados em querer cobrar o que vocês querem cobrar.
Ou Ou não vale. não alguma coisa do vale, tal tipo. serviço é isso. Pô, qual que é a lógica de eu precificar uma área que eu não domino? Porque é a mesma coisa, a gente chega no açougue, você não vira pra picanha e fala assim, não, eu acho que essa picanha não vale isso daí, Esse não. boi não ficou tanto tempo no passo assim? Como Não, assim? vocês estão loucos? Não. Eu quero ver quem chega na Porsche lá e fala, e aí, Porsche? Não, esse 911 aí por 1,5 milhão, não, que isso? Ou Não na quero. Ferrari, né? Que escolhe os próprios clientes também. Essa. Mas vocês viram, né? Pra gente conseguir fazer exemplo de precificação, a gente vai pra produto. Geralmente é difícil Exatamente. você ir pra serviço. É. E aí, como que a gente chega nisso pra serviço? Mas meus amigos.